Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro no Facebook, no YouTube, segue aí, compartilhe também, é muito importante, curta a nossa página, comente, cara, cara, tudo que você fizer para ajudar o nosso engajamento eu agradeço demais e eu peço humildemente você que está no YouTube também que se inscreva aqui no botãozinho vermelho, acione a notificação sininho, deixa aquele like maroto no vídeo e também ajude o Flamengo, abra sua conta no Nação BRB Fla com o cupom PAPA ou Paparazzo logo depois da selfie no cadastro. Você que está no YouTube, link no comentário fixado, você que está no Facebook, você vai na loja do iOS e Android, né? Vai na loja lá do aplicativo, você baixa Nação BRB Fla e logo depois da selfie, né, no cadastro você coloca o cupom PAPA ou Paparazzo. Você vai concorrer a prêmios e vai ajudar o mais querido, 50% do lucro de toda a operação vai para o Flamengo. Também tem o cupom PAPA para você comprar os seus mantos, seus produtos do Flamengo, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online, loja.flamengo.com.br, espaço rubronegro.com.br. A gente começa o nosso vídeo aqui falando sobre o Pedro, né? Depois do Dodô ter falado algumas besteiras com relação a Flamengo, Gabigol, ele falou do Pedro. Ele tinha falado do Gabigol, o negócio foi do Podpah, né? Eu ia falar o Charla Podcast. Foi do Podpah que o Gabigol participou, aí teve a cena do uísque que o Dodô tinha falado. Agora ele falou do Pedro, mas agora ele falou bem. Ele falou o seguinte: de todas as opções, eu acho que o Pedro é o melhor 9. Precisa ser titular do Flamengo para chegar na seleção. Esperamos que ele possa se firmar, porque tecnicamente é um 9, que a gente não tem. É difícil falar hoje porque não temos um cara que deposite a confiança. A gente vê opções. Tem o Gabigol, tem o Gabriel Jesus jogando mais pelo lado. Firmino nem titular do Liverpool é. E o Matheus Cunha começou a frequentar agora a seleção. Mas ele deixando claro que a preferência dele, o Dodô, é o Pedro, tá? E o perfil oficial da Supercopa do Brasil postou o seguinte: a diretoria da CBF vai se reunir nos próximos dias com os representantes do Atlético Mineiro e Flamengo, finalistas da Supercopa do Brasil, para definir o horário e local da decisão que acontece no dia 20 de fevereiro. Lembrando que o Flamengo lança o novo manto Jogo 1, né? O manto oficial do Flamengo será lançado no dia 18, 2 dias antes da decisão da Supercopa do Brasil. A gente também vai passar para vocês o adversário do Flamengo na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Flamengo joga na próxima quinta-feira já, às 19h30, com transmissão da Sport TV, contra o Náutico, tá? Então é Flamengo e Náutico, quinta-feira, às 19h30, mata-mata. Quem ganhar passa, jogo eliminatório, então a partir de agora não tem mais brincadeira, já não tinha, né? Ontem foi de passar mal, 3-0, depois empata 3-3, mas agora então é contra o Náutico, né? 19h30, quinta-feira, com transmissão da Sport TV. Chamar a participação do Mauro César com o treino do Flamengo, a gente trazer aí a questão do mercado da bola, o Mauro falou sobre isso também, falou exclusivo com o nosso canal sobre a primeira impressão do Paulo Souza. Vamos agora mostrar as imagens e começar a falar sobre isso. Então o Mauro César, enquanto vocês acompanham aí imagens do treino do Flamengo, né, de alguns dos últimos treinos do Flamengo de ontem e de hoje, o Mauro César falou um pouco sobre a questão de possíveis reforços do Flamengo e tudo mais. E também, em contato com a gente, ele falou sobre a primeira impressão sobre a chegada do Paulo Souza, né? Mas ele falou o seguinte lá no canal dele, no UOL: o mais importante, o clube fez, contratou um técnico e a partir daí buscará eventuais reforços. Não adiantaria nada contratar atletas com características incompatíveis com aquilo que ele tentará colocar em prática. Agora, com a identificação do elenco e o melhor conhecimento dos jogadores, o português terá condição, né, de dar aos dirigentes o feedback necessário para que eles corram atrás de jogadores para posições específicas. Ele ainda falou que o mais importante agora é a identificação desses jogadores que podem compor esse elenco e que sejam acessíveis no mercado a partir das observações do técnico. O elenco forte e essa sintonia fina tem de passar pela mão do treinador, né? Ele fala também que um zagueiro deverá ser necessário, já que o Bruno Viana foi embora, e um goleiro seria aconselhável.
porque o Diego Alves se machuca muito, apesar, né, de ter participado, ter sido um dos que mais participou dos jogos na temporada passada. O próprio Mauro falou isso no final de semana. A gente tem aqui agora o Mauro César falando justamente sobre esse treino do Flamengo, esses treinos do Flamengo do Paulo Souza, e qual é a expectativa dele, o que ele achou, né, dos treinamentos já nesse começo do Paulo Souza, se já dá para vislumbrar novos ares no Flamengo. Salve, salve paparazzo, amigo que acompanha o canal, aqui é o Mauro César. Cara, eu acho que é só um começo, né? É muito cedo para falar muita coisa. As mudanças agora são muito mais na parte de comportamento, algumas medidas que são comuns na Europa e que aqui ainda chamam a atenção das pessoas, como a questão de não usar o celular nas refeições, a questão da volta do ponto eletrônico, a biometria, né? Para registrar a entrada e saída no CT, que foi colocado isso aí pelo Jorge Jesus em 2019, ficou meio desativado, meio encostado nos últimos tempos. A refeição depois do treino no CT, depois do jogo no estádio, que é algo que os técnicos, né, as comissões técnicas europeias fazem, muitas delas, inclusive no livro sobre a passagem do Pep Guardiola pela Alemanha, pelo Bayern, isso é contado em detalhes, né, o Bayern não tinha essa rotina e o catalão colocou a coisa para funcionar dessa maneira, pediu a contratação de uma nutricionista e os jogadores tinham que fazer a refeição no CT, depois do treino, e no estádio, depois do jogo, e no hotel, quando jogava fora de casa. Por quê? Para poder fazer a alimentação adequada. O jogador tem um desgaste, ele perde e tem que recompor com proteínas, com vitaminas, sais minerais, etc., aquelas coisas todas, e aí a alimentação tem que ser adequada, né? Então, se ele precisa de carboidrato, ele vai comer carboidrato. Você não pode soltar o cara para, de repente, ir para um restaurante comer algo que não faz sentido dentro daquela recuperação do seu organismo depois do desgaste de uma partida, de um treino. Então, tudo isso não é nada demais, não é nada do outro mundo, mas vira notícia porque aqui no Brasil a gente está tão atrasado que certos procedimentos que são padrão no primeiro mundo do futebol não são adotados aqui. Mas acho que a parte tática para mexer no time, como é que vai jogar, como é que vai funcionar, eu acho que isso vai vir um pouco mais adiante, né? Ainda não houve tempo para a gente poder se aprofundar com relação a tudo isso. Valeu, Mauro. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Eu convido você a seguir a página do Mauro no Facebook, curtir lá também, compartilhar, comentar. E no YouTube você se inscrever tanto aqui no canal Paparazzo Rubro Negro quanto lá no canal do Mauro César Pereira, né? O canal do Mauro César é muito bom, canal completo com informações, com comentários, é sensacional. Um jornalista aí que eu sempre me espelhei e acho um cara fantástico. Bem, a gente teve o Bruno Andrade, que é colunista do UOL, enquanto vocês acompanham aí imagens do treino do Flamengo, do treino de ontem. A gente vai mostrar algumas imagens já do treino de hoje, daqui a pouquinho. O Flamengo já tem, segundo o Bruno Andrade, trabalhado nos bastidores para melhorar o elenco, especialmente depois das análises feitas nos últimos dias pelo técnico Paulo Souza. Os dirigentes rubro-negros e o novo treinador português avaliaram que o time precisa de pelo menos 3 contratações imediatas: um zagueiro, um segundo volante e um atacante de lado, tá? Então o Flamengo vai ter que se virar aí para contratar, fazer essas 3 contratações antes que a janela termine. Ainda tem tempo, né? Antes que a janela termine. Há outras posições para eventualmente reforçar o grupo durante o decorrer da temporada, como um goleiro, que eles já falaram que vai ser com calma, né? E um lateral direito, mas nesses casos específicos qualquer negociação vai depender de oportunidades do mercado. Então seriam 3 posições, cara, como a gente já falou, o próprio Bruno Spindel tinha dado entrevista dizendo que seriam posições mais pontuais, né? Contratações mais pontuais. Então um zagueiro, um segundo volante e um atacante de lado, até para o esquema do técnico Paulo Souza funcionar melhor. E a gente já teve os jogadores do Flamengo recebendo ali as dicas do técnico Paulo Souza e comissão no telão, espetacular. Imagens ali, né, as primeiras imagens do treinamento com o telão em ação. E agora, vamos subir o som pro treino do Mengão, vamos escutar um pouquinho do treino do Mengão, vamos embora! Então, para a gente fechar aqui a postagem, né, a publicação
do Bruno Andrade, ele fala o seguinte, que um dos defensores que está em fase de observação no clube carioca é Carlos Salcedo, do Tigres e da seleção do México, tá? Tem 29 anos e está avaliado em aproximadamente 3 milhões de euros, 19 milhões de reais. Também interessa ao Porto, ao Toronto FC e ao Trabzonspor, né? Então, o Flamengo de olho aí, né, no Carlos Salcedo do Tigres. Para o meio-campo, segundo o Bruno Andrade, a ideia do Flamengo passa por trazer um nome de peso, possivelmente com histórico de seleção e larga experiência no futebol europeu. Já sobre o ataque, as buscas e análises estão sendo ainda feitas, né? Está em fase embrionária ainda, segundo o Bruno Andrade. Eles estão definindo a possibilidade do atacante de canto, né? Como ele falou. Então, a gente também aqui tem para passar para vocês a possibilidade, né, do Coritiba contratar o goleiro César, tá? O Coritiba avalia aí apresentar uma proposta pelo goleiro César do Flamengo. É um goleiro que perdeu um pouco espaço. O Hugo é o substituto direto do Diego Alves. O Flamengo tem vários garotos que subiram da base, e o Flamengo no decorrer do ano, como a gente já falou ainda agora, o próprio comentário do Bruno Andrade, o Flamengo no decorrer do ano, na temporada, busca com calma esse goleiro aí para a passada de bastão do Diego Alves, né? A gente também teve aqui uma notícia para passar para vocês com relação ao Gabigol, né? O Gabigol, ele fez uma publicação agradecendo o Flamengo. Ele falou o seguinte: obrigado por tudo, meu Flamengo. Colocou 2 corações aí rubro-negros, né? Porque o Flamengo publicou o seguinte ontem: um casamento perfeito, nação, Gabigol e Flamengo. Esse casamento completa hoje 3 anos, que ele fez 3 anos de Flamengo ontem. Foram muitos gols e títulos conquistados pelo nosso príncipe com o manto sagrado neste período, né? Parabéns pela marca e obrigado, Gabi. Vamos por mais em 2022, se Deus quiser, né? É isso, convido você a se inscrever aqui no canal, você que está no YouTube, se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho aqui no botãozinho vermelho, deixar aquele like maroto no vídeo, você que está no Facebook, curtir, comentar, compartilhar na sua página pessoal, seguir a nossa página no Face, é muito importante. Utilize o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto para você, né? Além do, claro, também de você abrir sua conta no Nação BRB Fla com o cupom PAPA ou Paparazzo logo depois da selfie no cadastro. Você abre sua conta e concorre a muitos prêmios. Lembrando aí, né, que 50% do lucro do Nação BRB Fla vai para o Mengão. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, até mais tarde.